Fala pessoal, bem-vindo ao podcast da Confraria. Estou aqui com o Blacidão, eu sou o Blacidinho, meu pai. Chaveiro há quantos anos? Desde os 9, 10 anos. E tá com quanto hoje? 70. Muito bom, hein? Já 60 anos de casa, já? Já. Então vamos lá. Preparei algumas perguntas aqui para começar para ele. E a primeira coisa que eu queria saber é como que a nossa loja começou, o Chaveiro São Pedro, o período, o ano. Fala aí para nós. Na verdade eu não lembro, porque essa loja começou em São Paulo. Lá em São Paulo eu não consigo lembrar dela. Mas quando passou o tempo eu voltei uma vez lá no local e vi onde é que era a loja. Eu sei que a rua é Rafael de Barros, no Paraíso. Quando meu pai veio para São Carlos, trouxe essa loja para cá. E começou no mercado municipal, ali em frente, onde é o Magazine Luiza hoje. Tinha de frente para a Avenida São Carlos um posto de gasolina, posto dos Petrone. E atrás do posto de gasolina tem uma garagem, meu pai alugou essa garagem e montou a oficina ali. Ali era o Chaveiro São Pedro. E por que ele montou a loja ali? O que aconteceu que ele resolveu montar a loja? Por que ele veio para cá? Se ele saiu de São Paulo e veio para cá? Porque em São Paulo, tanto eu quanto o meu irmão tinha problema de respiratório. E o clima de São Carlos era muito bom. Então, o motivo maior que ele veio para cá eram os filhos, que precisavam ter um crescimento melhor, entendeu? Uma saúde melhor. Então ele veio para cá, ele veio para São Carlos. Ele nasceu aqui, ele conhecia São Carlos, sabia como é que era. Então ele resolveu vir para São Carlos. São Carlos era um porto seguro muito bom para ele. E falando dele assim, o que você lembra dele que marcou, que deixou saudades, que você lembra dele, as coisas que ele fazia com relação à loja? Meu pai sempre foi uma pessoa inteligente. Ele não tinha estudo, não foi na escola o suficiente para se tornar um engenheiro. Meu pai aprendeu as coisas sozinho, na raça, vendo os outros fazer, e ele foi fazendo, foi aprendendo. E ele marcou muito tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia tinha um jeito para fazer e eu procurava prestar atenção naquilo que ele fazia. Ele tinha muita dedicação, sabia fazer as coisas. Mesmo que não tinha assim um estudo, uma teoria mais aprofundada, ele tinha muita prática. Ele, quando era jovem, moço, ele aprendeu a ser ferreiro. Ele fazia toda a ferragem de carroça, dos animais que puxavam as carroças. Ele era bom nisso, sabia muito bem. Parte de serralheria, então, nem se fala. Ele era muito bom, um serralheiro de mão cheia, sabia tudo. Mas aqui em São Carlos, quando ele chegou, tinha 3 serralherias muito importantes. E meu pai não ia fazer concorrência com eles porque não dava. Era o Pepino, o Márcio Francisco e o seu Indalécio. Era 3 serralherias. Meu pai procurou ser amigo deles e conseguiu ser amigo deles. E ao invés de montar uma serralheria, montou um chaveiro e uma oficina de conserto. E aí foi que começou? Aí começou o Chaveiro São Pedro. Tenho boas recordações, porque eu lembro bem do Chaveiro São Pedro. E meu pai sempre procurava levar a gente, né, para trabalhar junto com ele, para ficar perto dele. E isso foi muito bom, sabe? Eu gostava daquilo que meu pai fazia e eu procurei aprender o que ele sabia fazer. Você ia de manhã, acordava de manhã? Não, ele tinha um jeito bom de educar os filhos. Ele queria que os filhos estudassem e trabalhassem.
Então, de manhã eu ia para a escola e de tarde eu ia trabalhar com ele. E à noite a gente tinha diversão, a gente brincava. Quando não ia brincar, ia fazer a lição de casa. Então ele sentava junto com a gente e ajudava a gente a fazer a lição. Tirava as dúvidas, procurava instruir como resolver os problemas. Agora, a parte de português, coitado, ele não sabia quase nada, então ele não podia ajudar, mas a parte de matemática ele ajudava muito. E assim, com relação à loja, hoje você vendo como ele trabalhou, como ele guiou, como ele fez as coisas, quais você acha que foram os principais erros e os principais acertos que ele teve durante todo esse período aí de loja? Aliás, ele começou em 53. Em 53. E quando que ele parou e passou a loja para você? Em 1980. E nesse período, quais foram os principais acertos, os principais erros que você acha que ele cometeu, que poderia melhorar? O meu pai, no meu modo de entender, meu pai não cometeu erro nenhum, sempre acertou. E só tem uma das coisas que ele ensinou pra gente, é ser honesto. Não fazer nada errado, procurar fazer as coisas como deve ser feita. Mas a grande coisa que ele ensinou pra gente é trabalhar. O trabalho dignifica. E uma coisa interessante é que ele ensinou a gente a sempre ajudar as pessoas que precisam. Isso ele falava, que quando a gente faz uma caridade, um benefício, tudo isso volta em dobro para a gente. Se a gente ajuda uma pessoa que precisa, tudo aquilo que a gente ajudou, a gente vai receber em dobro. E isso eu tenho comigo até hoje. Então ele deixou esse ensinamento para você, sempre ajudar as outras pessoas, quando possível, quando tivesse a seu alcance. Exatamente. Esse foi um ensinamento valioso para você. Foi. Né? E na época de Chaveiro, você lembra de alguma história interessante que ele viveu, que ele vivenciou? História tem muita história, viu? Dava para escrever um livro dessas histórias que ele tem. As coisas que ele fez, que eu assisti ele fazer, as coisas que ele inventava, as coisas que ele procurava desenvolver. Isso tem muita história. Não dá para contar em uma hora de conversa. Lembra de alguma que você acha legal? Uma que eu acho legal, que é muito interessante, ele foi abrir um cofre uma vez e o cofre abriu muito rápido, sabe? E naquela época meu pai cobrou 150 cruzeiros. O cara falou pro meu pai que meu pai estava querendo ganhar demais. Na hora de pagar, ele falou que meu pai estava querendo ganhar demais, que era muito dinheiro para trabalhar pouco tempo. Meu pai não se importou muito, não. Meu pai pegou, fechou o cofre e foi embora. E deixou lá. Passados uns 3 dias, ele reclamou que chamou meu pai que queria abrir o cofre. Meu pai perguntou para ele, quanto você vai pagar para abrir o cofre? Não, R$150. Não, 150 eu não quero. Eu quero ganhar os 150 que eu já abri, mais 150 que eu vou abrir. O cara ficou bravo. E aí, abriu o cofre ou no final das contas ele desistiu? Não, ele abriu o cofre de novo, mas não fez essa sacanagem, não. Ele cobrou 150 só. Foi só para mostrar que a vida não é tão fácil como era, não. Então ele quis mostrar que o aprendizado, que todo o conhecimento que ele tinha como chaveiro, como todo o background que ele já tinha feito em abertura de cofre, conhecimento em chave, tinha um certo valor e merecia ser respeitado. Exatamente. Tecnologia é uma coisa que tem valor. Aprender a fazer as coisas também tem valor. Tudo isso ele passou para mim. Eu sei muita coisa e mais alguma coisa que depois eu procurei aprender. E tem mais alguma história que você consegue lembrar?
que te traz boas recordações com dentro da loja? Essa história que eu vou contar, eu não lembro direito porque eu era muito criança, tinha menos de 5 anos. Em São Carlos tinha um frigorífico chamado São Carlos do Pinhal. E os donos dele era a família Fialdini. Você sabe que eu já abri esse cofre, né, do São Carlos do Pinhal. A guarda municipal aqui de São Carlos comprou um cofre e chamou eu lá para abrir. Quando eu fui abrir o cofre, né, abri o cofre, porque eles queriam guardar armamento, na verdade, no cofre, né? Então me chamaram lá, eu fiz a abertura do cofre. Quando eu abri, dentro tinha um monte de documento do frigorífico São Carlos do Pinhal. Tinha um monte de títulos da dívida pública que eles haviam comprado e estavam do cofre desde 1900 e, pelo vi a data lá, 60 e pouco, 69, 70. E provavelmente acho que era esse cofre aí que você está comentando. Provavelmente foi esse. E eu lembro que ele foi lá e abriu esse cofre. O cara que trabalhava lá parece que faleceu, saiu da empresa, ou coisa parecida, que não deixou o segredo. E ele foi lá e abriu o cofre. Depois de uns 15 dias, apareceu roubado a tesouraria do frigorífico. E o indivíduo que roubou rasgou a tela de mosquito que tinha na janela, como se simulasse, né, que o ladrão entrou por ali para poder abrir o cofre. Só que o cofre não tinha nenhuma violação, foi aberto assim sem estragar nada. E nesse caso, o primeiro suspeito era o meu pai. Meu pai não sabia de nada até então. E a polícia de São Carlos tinha polícia civil, né? Tinha um jipe. O jipe estacionou em frente à oficina dele lá no mercado e desceu uma pessoa interessante que eu lembro muito bem dela, o seu Romeu Carcereiro. Era um homem extraordinário também. Ele era uma pessoa criada no sítio, sabe? Ele entrou na polícia e foi conseguindo chegar a ser carcereiro. E ele chegou lá e falou assim pro meu pai: "Ô, seu Blasco, o doutor delegado pediu para mim vir buscar o senhor, que tem um assunto muito importante para conversar com o senhor." Isso eu não estava presente. Tudo isso que eu estou contando eu não estava presente. Eu sei pela conversa que as outras pessoas conversaram depois. E meu pai foi para a delegacia. A delegacia era onde é a Câmara Municipal hoje. E chegou lá, tinha um delegado, o nome dele eu lembro, era o Dr. Colese. E o Dr. Colese informou meu pai do acontecido. E falou para o meu pai que meu pai ia ficar detido. Meu pai pediu para ligar para minha mãe para informar o que estava acontecendo. E falou para ela: ó, procura o doutor Aldo Decresce e pede para ele vir aqui. O doutor Aldo Decresce chegou lá na delegacia, conversou com meu pai e foi lá no frigorífico. Olhou, viu o que tinha e falou assim: ó, isso aqui está precisando da polícia técnica. A polícia técnica veio, examinou bastante lá. E eu vou preso. Preso. Ficou quantos dias lá guardadinho? 3 dias guardado. Não ficou preso, ficou detido na delegacia, né? Preso? Não podia pôr ele na Podia ir pra casa, tá preso. não podia pôr ele na cela. Ele ficou lá. Meu pai era de bem, não tinha que ter medo. E a polícia técnica descobriu que entre o vidro da janela e a tela tinha uma teia de aranha. E essa teia de aranha ia levar pelo menos uns 2 meses para a aranha construir aquela teia.
Então concluiu-se que o cara que roubou a tesouraria do frigorífico não entrou por ali. E aí eles apertaram um funcionário lá de dentro, o funcionário confessou que foi ele, e liberaram o meu pai. E o cara cortou a tela lá para fingir que tinha entrado pela janela. Pela janela. Mas, na verdade, foi o indivíduo lá de dentro. Outra história interessante é que em São Carlos tinha um agiota. Eu lembro do sobrenome dele, Fontinelli. O seu Fontinelli, ele emprestava dinheiro a 3% de juro. E era uma atividade ilícita, né? A Polícia Federal chegou em São Carlos, foi lá e deu uma batida lá e pegou, né? Pegou e os caras lacraram o cofre do seu Fontinelli. Ficou lacrado. Lacrar, na verdade, não é, sabe, arrumar um lugar e botar canela. É um selo que eles colocam, um papel grudado na porta, assinado que não pode tirar. Durante a noite, o seu Fontinelli foi lá, tirou tudo que tinha dentro do cofre, rasgou, queimou, tinha promissória, tinha letras, essas coisas que antigamente o pessoal usava muito para emprestar dinheiro, né? Ilícito, no caso, né? E se suicidou. Aí chamaram o meu pai para ir abrir o cofre do seu Fontinelli. Quando meu pai conseguiu abrir o cofre do seu Fontinelli, não tinha nada dentro, estava vazio. E a gente também não ficou sabendo quem eram as pessoas que tinham emprestado o dinheiro do seu Fontinelli. Isso meu pai falava, né? Que a atitude dele foi uma atitude honesta, de não delatar ninguém que prestou dinheiro dele. E aí foi aquele bafafá, que o homem se matou. Foi muito triste essa história, né? Vamos mudar um pouquinho agora, parar de falar do vô, seu Blasco Bruno, e falar de você, né? Falar de você. Você começou em 1980, você falou. Isso. Como? Por quê? Antes disso, tem uma história muito importante na minha vida. Eu, quando fiz 11 anos que eu saí do curso primário, a minha mãe teve um problema sério de câncer, né? E naquela época, câncer não, de tuberculose. Naquela época, o tratamento de tuberculose era feito em Campos do Jordão. E minha mãe foi encaminhada para lá. E eu e o meu irmão ficamos com meu pai, né? Meu pai não tinha como tomar conta de 2 filhos. Então ele levou a gente para São Paulo, na casa do meu avô. Meu avô e minha avó que cuidaram da gente. E nós fomos matriculados nas escolas lá em São Paulo. Eu fui matriculado numa escola em Itapecerica da Serra, escola adventista. Primeiro ano de ginásio. A escola era boa, muito boa. Eu que não me adaptei, sabe? Sentia muita falta do pai, da mãe, né? Eu não dei trabalho na escola, mas, sabe, eu não produzia o suficiente. E eu fui reprovado lá. Aí, quando a minha mãe voltou do São José dos Campos, né? A gente voltou para casa, meu pai me matriculou na escola industrial. E eu fui estudar na escola industrial, porque ele acreditava que a gente tinha que ter um ofício. E na escola industrial eu fui bem sucedido. Ali eu posso dizer para vocês que eu fiz tudo aquilo que eu queria e muito mais. Eu saí de lá formado mecânico de manutenção e eletrotécnico. Sabia fazer muita coisa. Com meus 16, 17 anos eu já era um profissional perfeito. Mas eu fui estudar ainda, fui fazer científico, naquela época era científico. Prestei vestibular ainda e entrei na Universidade Federal no curso de Física. E o que levou você a escolher Física, que não tem nada muito a ver com a área eletrotécnica? Bom, tem, né?
Mas O problema é que meu pai era uma pessoa simples, não tinha como orientar muito, né? E eu gostava de física, eu adorava física. Física era tudo que eu queria ser na vida. Só que dentro da física eu tinha que continuar numa cadeira acadêmica. Eu não tinha assim o que tem hoje, uma cadeira científica, uma carreira científica. Então, tive que estudar, continuar estudando e depois almejar alguma coisa. E foi aí que eu sempre tive uma companhia do meu pai. Toda vez que eu não estava fazendo nada, estudando, trabalhando, coisa parecida, eu estava junto com meu pai na loja, a oficina dele. e Eu tocando gostava curso de de física em paralelo. Não é na verdade em paralelo. Eu ia lá no meu pai porque eu queria ir, entendeu? Não é porque ele falava que eu tinha que ir. Eu ia porque eu gostava de lá. Lá era um lugar que eu me sentia bem. Então, tudo que eu podia fazer para ajudar, eu ia ajudar. Só que eu tinha a responsabilidade de estudar, eu não podia deixar de estudar. Então, na verdade, a oficina para mim era um segundo plano. Quando eu me formei, meu pai não tinha para quem deixar a oficina. E enquanto você se formou, você já estava dando aula? Já estava dando aula. Você foi professor, então? Fui professor, trabalhei 10 anos no ensino de segundo grau. E quando ele... E você, nesse período, você dava aula de física, matemática? Física e matemática. Muita aula de física e matemática eu dei durante 10 anos. E você dava aula para o pessoal de que série? De toda a série. Naquela época era primeiro grau e segundo grau, né? Mas eu estava achando que faltava alguma coisa para mim na vida. E meu pai ia vender a loja. E eu falei, não vende não, pai. Deixa a loja para mim. E nesse dia eu percebi a alegria que meu pai teve de saber que a loja ia ficar para alguém. E coube a mim dar o destino da loja. Procurei ampliar alguma coisa, modernizar. E meu pai ficou comigo até 1980 ainda, né? Trabalhando comigo. E foi indo. E começou a diminuir a atividade dele. Em 1985 ele resolveu ir embora para Londrina para ficar junto com meu irmão. Que meu irmão já trabalhava lá, morava lá, né? E o resto da vida dele ele ficou lá. E eu continuei tocando a loja aqui. E eu continuei dando para a loja um bom destino. Minha loja hoje é muito bem conhecida, eu tenho orgulho disso. A gente procurou dar um destino muito importante para ela. E o que levou você a parar de dar aula para se dedicar a um comércio ao chaveiro? Dentro da educação eu tive algumas decepções. Quando eu era aluno, né? Eu era dedicado. Quando eu fui ser professor, eu sentia que os alunos não tinham mais dedicação. Os alunos não se interessavam mais, não tinham mais aquela vontade. Eram poucos os alunos interessados. E eu comecei a me aborrecer. Chegar na classe, não ter disciplina, essas coisas não era para mim. Eu tinha que dar um jeito. E o jeito foi essa oportunidade que meu pai deu para mim, de ser proprietário do Chaveiro São Pedro. Se naquela época já estava difícil, imagina hoje. E você começou, você assumiu direto, ele ficou mais um tempo com você, ele parou? O que aconteceu? Ele ficou até 1985. Ele ia lá, ele fazia serviço de banco para mim, fazia algumas coisas que os funcionários não conseguiam fazer, e ele fazia. Meu pai era muito bom de ajustagem, sabe? Ajustagem mecânica. Meu pai me ensinou isso também, isso eu aprendi muito com ele. Tinha muito conhecimento, meu pai. Então, as coisas que os funcionários não conseguiam fazer, ele fazia, e eu procurava estar perto dele para aprender. E todo esse aprendizado aí que você teve na área de chaveiro, você começou acompanhando ele, fazendo algum serviço? Sem dúvida. Meu pai foi uma pessoa extraordinária.
Naquela época, 1953, que ele fez o chaveiro aqui em São Carlos, apareceu o advento do gás engarrafado de petróleo, GLP. Aqui em São Carlos, uma loja, a companhia Ultragás, abriu uma loja importante aqui em São Carlos e estava vendendo fogão. Mas só que os fogões daquela época eram muito caros. Não era todo mundo que comprava um fogão a gás. E o meu pai desenvolveu um jeito de transformar fogão de querosene em a gás. E eu aprendi isso daí, sabe? Eu sabia transformar um fogão de querosene em gás. E eu lembro que o fogão a querosene, a dona de casa reclamava muito que quando estava desregulado as panelas ficavam pretas. Quando era no fogão a gás não tinha esse problema, sabe? As panelas não ficavam presas. E foi uma fatia do mercado que meu pai conquistou. Era divertido porque tudo era feito artesanalmente. Os queimadores, as peças, né? Meu pai ia buscar em São Paulo e a gente fazia o resto da transformação na loja. E desde novo ele já colocava você para ir fazer serviço de chaveiro, abrir porta? Sempre, não, abrir porta não, ele não deixava, mas as fechaduras que tinha dentro da loja, assim, ele punha para mim abrir. Ele tinha medo de colocar eu na casa de um cliente, entendeu? E o cliente não entender. Deixar a oficina em ordem. Foi assim que eu aprendi a trabalhar. E na escola industrial, quando eu entrei lá, que eu cheguei lá, que eu fazia as coisas, os professores perguntavam para mim, onde é que você aprendeu a fazer isso? Foi meu pai que me ensinou. Então, por isso que eu fui bem sucedido na escola industrial. Além da escola industrial me dar as instruções, eu fui feliz lá dentro. Eu tenho muita saudade daquela época. A gente fazia as coisas por amor mesmo, de verdade. E aí, como que você começou a aprender a abrir cofre? Então, aí o meu pai ganhou um cofre de uma senhora que ficou viúva. O meu pai era amigo do marido dela. E ela ligou lá na loja pro meu pai, né? E falou assim, seu Blasco, o senhor vem buscar o cofre aqui, que eu não vou fazer nada com ele. Eu só quero que o senhor abre e me devolve o que tem dentro. Meu pai foi lá, trouxe o cofre para a loja. Quando chegou na loja, ele falou assim para mim, filho, esse daí é inteirinho seu. Você que vai abrir. E à medida que eu fui trabalhando no cofre, que eu tinha dúvida, eu ia perguntando para ele. Ele ia ensinando. Ele sempre fez isso. Meu pai sempre tomou conta da gente dessa forma. Ele dava o problema, mas ajudava a resolver. E foi indo. Eu levei 15 dias para abrir o cofre, mas fui eu que abri. Então eu tenho esse orgulho que a partir daquele cofre eu comecei a entender mais do mecanismo do cofre. Os bancos chamavam muito a gente para trocar segredo. E era eu que ia trocar o segredo dos bancos. Chegava lá aquele menino novo de 17, 18 anos, né? Para trocar o segredo de um cofre, os caras não acreditavam. E teve algum serviço que te marcou nessa época de abertura de cofre? Algum cofre que te chamou a atenção? Qual foi o mais difícil? Qual que se apanhou mais durante sua vida aí para abrir um cofre? Cofre de banco, eu nunca tive problema para abrir porque a gente tinha o segredo. O que a gente teve nos bancos era fechadura quebrada, que tinha que consertar, porque o mecanismo da fechadura quebrava. Eu lembro que no Banco Itaú, na Avenida São Carlos, não é onde é hoje o Banco Itaú. O Banco Itaú era um prédio para baixo. Esse prédio existe ainda. Hoje estão fazendo um dentista do povo lá. E tinha um cofre lá no fundo, que antigamente o tesoureiro fechava o cofre, o gerente vinha, também fechava com a chave dele, eram 2 chaves. De manhã cedo o gerente tinha que abrir a fechadura dele
e o tesoureiro abria a fechadura dele. Só que o tesoureiro chegava de manhã e abria a fechadura sem precisar da chave do gerente. E eu fui lá ver o que tinha acontecido. E eu consegui descobrir que a fechadura do gerente tinha quebrado os parafusos que seguravam ela na porta, né? Ela estava solta. Então ele não conseguia fechar, ele só dava a volta e não fechava. E eu consertei esse cofre. Consertei de minha ideia, tudo certinho, foi eu que fiz. Meu pai não precisou instruir nada. Isso foi em que data, mais ou menos? Foi em 1973, 74. Eu já tinha meus 20 e poucos anos. E aí você foi lá, consertou o cofre. Consertei o cofre, ficou bom tudo. Eles pagaram direitinho. Foi nessa época que meu pai resolveu ficar cliente do Banco Itaú, porque até então a gente era cliente do Bradesco, né? Então a gente passou a ter duas contas, uma conta no Bradesco e uma conta no Banco Itaú. E você lembra de algum cofre assim que te deu muito trabalho, que você perdeu vários dias para abrir, que deu dor de cabeça, que suou, que foi aquele perereco para abrir? Ou não? Não tive. Eu tive um problema sério. O vizinho da minha loja, ali onde é a minha loja hoje, um pouco para cima, tinha uma agência do Banco do Brasil. E o indivíduo que tomava conta do cofre, o funcionário, tinha que programar o cofre para abrir na segunda-feira, né? Sexta-feira, de tarde, ele programava para abrir o cofre na segunda-feira, um cofre eletrônico já. E o indivíduo foi lá e programou para abrir 15 dias mais para frente. O cofre não podia abrir. E eles chamaram o proprietário do sistema de segurança do cofre. O funcionário lá falou que não podia atender, só depois de 3 dias. E eles precisavam tirar o dinheiro, o numerário de dentro do cofre para poder atender a agência. E o gerente foi lá e perguntou para mim se eu abria o cofre. Eu falei que eu precisava ver. Sem falar nada, eu não podia falar se eu ia abrir ou não abrir. E era no começo, entende, desse negócio de computação, essas coisas de EPROM. Eu tinha estudado um pouco isso na faculdade, então eu conhecia um pouco disso daí. E eu cheguei lá e eu percebi que era um circuito eletrônico, que tinha uma memória e tinha um soquete para ligar. E eu arrumei um computador portátil. Naquela época não era o que a gente vê hoje no notebook, era um puta de um computadorzão grandão, e a gente levou lá e eu botei o computador naquele sistema, e eu tinha instalado um programa que eu já havia recebido, é um PonyProg, era o nome do programa. PonyProg, era um cavalinho o emblema do sistema. E ele fazia a varredura da memória EPROM. Quando ele conseguia fazer a varredura, que ele descobria os números, né, aparecia na tela do computador os números mais luminosos, entendeu? E era essa a senha que tinha que usar para abrir. Eu não sabia que aquilo lá era a senha, eu desconfiei que podia ser. E eu peguei aqueles números, eu marquei e digitei no painel do cofre, o cofre abriu. Isso me custou uma dor de cabeça. O proprietário do sistema, né, o banco fez um contrato com eles, né, me chamou na justiça, porque eu fui lá e violei o sistema deles. Eu tive que responder isso na frente de um juiz. Só que na hora que eu estava na frente do juiz, eu falei assim pro juiz: Senhor Meritíssimo, eu posso falar por mim. Eu sou honesto e não tenho intenção nenhuma em dar golpe em ninguém.
O que esses indivíduos aí não sabem é que eles podiam conversar comigo para procurar saber como é que eu consegui a senha do cofre do sistema que eles fabricam. E eles me chamaram na justiça. Então eu não sei o que vou fazer. Se o senhor me condenar, eu vou ser preso, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a fiança. O juiz me absolveu e falou para o representante da empresa que eles perderam tempo, que eles deviam ter me chamado para que eu explicasse como é que eu abri o cofre, para eles melhorar a segurança do sistema deles. Essa foi a dor de cabeça que eu tive. Algum cofre que você foi abrir, perdeu muito tempo? Falando em cofre, eu lembrei daquele do Banco do Brasil, que tinha a fechadura triplicronométrica. Esse é o sistema antigo, tudo mecânico, né? E essa também deu muito problema. Essa daí não tinha jeito, eu tinha que abrir a porta do cofre, tinha que passar uma serra na porta do cofre, enfiar a mão e desativar a fechadura para poder abrir o cofre. Isso você fez um comigo lá no Banco do Brasil, da Universidade Federal. O cara ligou pra gente, era 8 horas da manhã. É. Aí a gente passou um valor de orçamento para ele. Na época a gente deu um orçamento mais ou menos de uns 2.000, 3.000 reais. Era uns 3.000 reais. E eles acharam muito caro. Resolveram contratar uma pessoa para cobrar-se mais barato e foi lá. Depois de 2 dias o cofre continuava fechado. Nada, 2 dias, nada. Eu lembro que foi no final da tarde. Ele ligou pra gente, era 5:30 da tarde, que precisava abrir para abastecer o caixa no dia seguinte. Isso aí mesmo. E nós fomos lá, eu abri o cofre com... Chegamos lá, tinha uns buracos no cofre que o cara tinha cortado desse tamanho, assim, ó. Uns buracos de 30 por 30 centímetros, 50 por 50. Tinha mais de tinha uns 4 buracos. Dá pra você enfiar a cabeça dentro da porta do cofre, assim. E ele não conseguiu abrir. Aí eu abri embaixo no cofre, né? Um espaço para passar o braço. E como é que fala? Encontrar a fechadura triplicronométrica. Quando eu encontrei a fechadura triplicronométrica, eu sabia mais ou menos como é que desativava ela. Eu desativei e a porta abriu. Com essas coisas a gente vai ganhando um pouco de nome, sabe? As pessoas vão entendendo que fechadura de cofre não é para qualquer um. E aí, na hora de passar o orçamento pro gerente, a gente era umas 9:30 da noite, a gente saindo do banco. Ficamos umas 3 horas lá até abrir mais ou menos esse cofre. E na hora de passar, você acabou passando o dobro do valor que você tinha. Eles pagaram. Chiaram, mas pagaram? Sabe, tem certas coisas que a gente não pode aceitar, entendeu? A gente trabalha porque precisa trabalhar, a gente não trabalha por brincadeira. E outra coisa que eu lembro também foi de uma vez que você estava falando do cofre dos Morganti. Essa é uma história interessante. Essa história aí foi lá na usina da Serra. Quando assassinaram o seu Ivo Morganti, e tiveram que fazer um inventário tudo para dividir aquilo que ele tinha, né? E a justiça chamou a gente para abrir os cofres lá. Tinha 3 cofres do tamanho de um guarda-roupa, grande mesmo, cabia muita coisa dentro do cofre. O primeiro cofre que eu abri, eu lembro até hoje, só tinha arma de tudo quanto era jeito. Eu não sou especialista em arma, mas pelo que eu entendo de arma, né, tinha muita arma boa, arma muito valiosa. No segundo cofre que eu abri, tinha só munição. Munição para aquelas armas que tinha no outro cofre. Incrível quantidade de munição que tinha dentro do cofre. E no terceiro cofre, só tinha dólar. Dólar
e libra esterlina. Eu nunca vi igual, por lotado, abarrotado de dólar e libra esterlina. Naquela época ainda não tinha euro. Se tivesse euro, também tinha euro lá. Mas isso foi incrível, né? Porque foi uma coisa que para mim foi novidade saber daquela quantidade de dinheiro, de arma, de munição dentro da usina. E aí você ficou abismado com a quantidade de coisa que tinha dentro desses cofres. Você ficou quanto tempo para abrir essas 3? Eram 3 cofres? 3 cofres. Em 2 dias eu abri. 2 dias. E quanto você cobrou na época? Depois que abriu o primeiro cofre, né? Aí os outros a gente já sabe mais ou menos, as coisas vai mais rápido. Naquela época eu cobrei R$3.000 cada cofre. Era segredo com 4 números, não era com 3 números. Por isso que demorou um pouco mais. Outra história que eu lembro que você sempre conta é quando o Machadão chegou com a primeira chave codificada para você. Explica quem é o Machadão, como que foi a história. Para vocês terem ideia, o Machado eu conheço desde quando eu tinha, acho que uns 14 anos. O Machado sempre foi empregado do seu Mário Greco. Mário Greco é o dono da indústria de chaves Gold. Era uma indústria michuruca que tem em São Paulo, pequena, mas tinha um chaveiro muito forte, muito grande, na Avenida Ipiranga. Tinha uma galeria na Avenida Ipiranga, em parte de baixo, metade de um lado da galeria, embaixo, o térreo, era o chaveiro Gold. E o Machado trabalhava lá. O Machado tem a minha idade. E eu fui comprar chave para o meu pai lá. E quem me atendeu foi o Machado. E o Machado é um indivíduo assim muito alegre, muito brincalhão. Para vocês terem ideia, ele não conversava com a gente sem ter uma piada, sem ter uma coisa engraçada para falar. E ele continuou sendo meu fornecedor de chave, trabalhando na Gold, porque a Gold cresceu. E ele me fornecia a chave aqui em São Carlos. Ficou meu amigo de verdade. Hoje ele está aposentado, ele tem um chaveiro em Porto Feliz. E a gente ainda se conversa, a gente ainda se entende. E ele é uma pessoa assim extraordinária. E Machado, ele um dia chegou na loja com um carro da empresa que ele trabalhava. Você lembra o carro que era? Era um Santana? Não, era um Gol. Um Gol. Como é que chama a perua da Gol? Que tem na frente era Gol, atrás era uma perua. E ele chegou lá com a chave, né? Falou assim pra mim: ô bobão, quero ver você fazer essa chave aqui agora. Você lembra mais ou menos que data que era? 1990. 1990, 95, por aí. Foi um dos primeiros carros que tinha. 90, 95. Acho que era mais ou menos 95. Mais ou menos foi o período que começou a chave codificada. Nessa época aqui em São Carlos já tinha uma empresa chamada Tecnomotor. Que o proprietário dela era o filho do seu Margarido. E eu tinha amizade com eles. O meu Margarido sempre foi amigo da gente, pessoa muito querida, até hoje são amigos da gente. E aí o Machadão chegou. Chegou e jogou a chave na minha mão. Falou assim: aí, bobão, você que é muito esperto, eu quero ver você fazer uma chave dessa. Eu falei assim: qual que é o problema dessa chave? Você não está vendo? Assim, não estou vendo. Essa chave tem um chip aí dentro. Se não tiver o chip, não liga o motor do carro. Eu falei assim: mas é coisa eletrônica? Você é coisa eletrônica, é chip eletrônico. Eu falei assim: você pode deixar essa chave aqui comigo? A outra vez que você voltar, eu vou dar uma resposta para você. E ele deixou a chave. Eu peguei essa chave e levei lá no Tecnomotor para conversar com Miguel Margarido. Miguel,
tem um cara que chegou lá com uma chave dessa. Dá para fazer essa chave? O Miguel respondeu para mim, ó, isso não é novidade mais. Essa chave tem um chip. Levou lá dentro da face, ó, o chip é esse daqui, ó. Mostrou o chip para mim. Falou assim, como a gente mexe com mecânica, a gente também tem que mexer com essas coisas aí. E eu falei assim, dá para fazer uma chave dessa? Sim, é claro que dá. Como que faz? E eles desenvolviam uma máquina, né, eletrônica, né, para regular motor de carro. O Raster, né? O Raster da Tecnomotor. Isso, é o Raster, né? Eles desenvolveram essa máquina aí, já codificava a chave. E eu falei assim para ele, e daí, o que nós podemos fazer? Você vai lá, Blasto, na sua loja, copia uma chave dessa e me traz aqui. Eu fui lá e trouxe a chave, ele fez um furo na chave, introduziu um chip dentro da chave e tampou o buraquinho, tudo para que ninguém percebesse. Quando o seu amigo chegar aqui em São Carlos, você traz ele aqui. Eu fui lá, levei o Machado. O Machado estacionou a piruinha da fábrica lá e falou assim, agora nós vamos ver o milagre, Machado. Que milagre é? Você vai ver. O Miguel mesmo. Não mandou funcionário, não. Ele foi lá, habilitou a terceira chave para o carro. O Machado ficou louco. Não pode ser, isso é coisa que só vem da Alemanha, que no Brasil não tem, papapá. E como é que você fez isso? Você viu aí como é que eu fiz? Ó, eu não usei nada. Eu só conectei a minha máquina no carro aí e habilitei mais um chip. Eu sei que a gente conversou e tal, tudo, ele saiu de lá com uma terceira chave. Levou eu na minha loja e não ficou nem na loja. Ele montou no carro e foi para São Paulo. Fui lá conversar com o filho do seu Mário Greco. O seu Mário Greco era o pai de um dos donos da fábrica lá. E esse menino, ele era casado com uma moça daqui de São Carlos, filha do Edmir Micheletti. E ele telefonou para mim. Ó, você precisa apresentar esse cara para mim aqui, porque não sei o que tem, eu tenho... Ó, faz o seguinte, eu não quero nada. Você não vai vir esse final de semana para ver a sogra? Vou. Então, em vez de você vir na sexta-feira, você vem na quinta, eu levo você lá na fábrica. E telefonei pro Miguel, né? O Miguel disse, não, traz ele aqui, nós vamos conversar. Esse menino, o filho do seu Mário Greco, é o Luiz Paulo Greco. Levei lá e acabaram fazendo um contrato de fabricar uma máquina de codificar chave. Ainda existe até hoje, a TC. E foi feita a TC. Foi feita a TC e o pai do Miguel Margarido, o seu Nelson, falou assim pro Miguel, ó, vocês vão fazer 500 máquinas dessa. Vocês vão vender essa máquina aí a 3 conto, 3 mil reais. Vê o lucro que ela vai dar e quanto que vocês vão ganhar. Ainda o dono da Gold vai colocar lucro em cima disso daí. Eu acho que vocês deviam dar uma máquina dessa de presente pro Blácido. E ganhei uma máquina dessa, uma TC. Eu tenho ela até hoje. E o Machado ficou louco por causa disso. Aí tudo que tinha que fazer de eletrônica, ele vinha aqui em São Carlos pra gente conversar lá na Tecnomotor, conversar com os técnicos lá, né? E foi evoluindo, a TC evoluiu até onde deu. Hoje tem outras máquinas mais modernas, com novas tecnologias, mas a TC ainda funciona. Durante todo esse tempo na área de chaves, o que você aprendeu de mais valioso? O que
O dinheiro é bom, mas não é tão importante. O mais importante é o trabalho, a saúde e a amizade. E a amizade. E dentro desses aprendizados aí, o que o chaveiro possibilitou em sua vida? Tudo que eu tenho hoje depende do chaveiro. Teve uma época que nós ganhamos muito dinheiro e eu tive possibilidade de construir a minha casa. Para vocês terem ideia, a minha casa eu construía com o dinheiro que entrava na loja no dia. O pessoal que vendia tijolo para mim, vendia ferro, vendia materiais de construção, essas coisas, eles entregavam, depois ia receber lá na loja. Eu abria a gaveta do caixa, tirava dinheiro do caixa e pagava a eles. E chegava no final do dia, ainda tinha dinheiro para eu tocar a loja, tocar minha família. Eu ganhei muito dinheiro. Com isso eu consegui construir a casa que eu tenho hoje. Tá certo que teve bastante ajuda, né? Minha mulher ajudou, os filhos colaboraram. E a gente tem hoje o patrimônio que tem por causa do chaveiro São Pedro. E hoje, você olhando o chaveiro, a área de profissional chaveiro, qual que você acredita que seja o futuro da profissão? O futuro da profissão está na parte eletrônica. O chaveiro vai deixar de fazer chavinha, assim, copiar chavinha. Vai ter, claro, isso nunca vai acabar, mas vai diminuir. Vai ser tudo eletrônico. Tá certo que a parte antiga nunca vai acabar, mas vai diminuir bem. Já está diminuindo. Hoje você vê por aí nas portarias, nos lugares, tudo fechadura eletrônica. Nas residências mais modernas, também já tem muita fechadura eletrônica. Então é o que vai acontecer. A identificação biométrica vai tomar conta disso daí. O indivíduo não vai mais precisar carregar a chave. Se o chaveiro for copiar a chavinha só, ele está fadado a fechar, acabar. Tem que se modernizar, tem que investir em tecnologia. Eu queria que você imaginasse que você conseguisse viajar no tempo e voltasse lá para o passado e pudesse se reencontrar. O que você falaria para você mesmo naquela época, se você pudesse voltar no tempo e conversar com você mesmo? Então, uma das coisas que eu falaria é assim: Blas, você tem feito pouca coisa, meu. Por que você não faz mais coisa? O futuro está aí. Você está perdendo tempo na vida. Pode fazer mais coisa, que o futuro é promissor. Mas a evolução do mundo é muito rápido. Quando apareceu o computador, você se lembra que você, com 6 anos, já tinha um computador à sua disposição. Você brincava no computador. Eu já tinha computador. Eu já enxerguei o futuro. Só que foi muito difícil para mim, porque eu não estava acostumado a mexer com informática. Você teve toda a oportunidade para desenvolver nessa área. E eu desenvolvi até onde consegui chegar. Eu consegui aprender a linguagem de Clipper. O sistema que tem na minha loja é de Clipper, até hoje está funcionando. Se você fosse montar um chaveiro hoje, qual que seria a sua prioridade? Por onde você começaria se você estivesse começando do zero? Eu ia montar um chaveiro, fazer chave comum, que todo mundo faz, com ênfase na parte eletrônica, para automóveis e residência. Essa era o top. Porque nunca vai deixar de existir um cliente que faça chave comum. Sempre vai existir alguém que vai fazer uma chave comum. Você não pode deixar de fazer. E o importante é você saber fazer.
toda a parte mais avançada você iria acrescentando depois conforme o tempo ia passando. Sim, tudo tem que evoluir, não pode ficar parado no tempo. Hoje não tem mais esse negócio. Antigamente você montava uma loja e essa loja durava 30, 40 anos com o mesmo design. Hoje não, hoje você vê que depois de um certo tempo tem que mudar o design da loja. O povo cansa daquele visual, que é coisa nova. E conforme você fosse aprendendo coisas novas, você iria agregando serviços ao seu... Sempre. Chaveiro não tem fim. É uma profissão que sempre vai existir. É uma área muito vasta, né? Você mexe desde madeira até parte de ferragem, cofres, fechaduras eletrônicas, fechaduras de automóvel, sistemas de automóvel. Qualquer coisa que alguém queira inventar um jeito de trancar, de travar, de fechar, acaba tendo uma fechadura que faz o serviço e você acaba tendo que ganhar experiência nisso. Então, tem algumas coisas na vida da gente que a gente guarda e não esquece nunca mais. Uma das coisas que meu pai falava para todo mundo, não é só para mim não. Presta atenção, tudo que é fechável é abrível. Depende de como é o profissional que vai abrir o que está fechado. Então tem profissional que abre com tecnologia, numa boa, sabendo o que está fazendo, e tem o outro que arromba, né? Aí ele não sabe o que está estragando. Às vezes ele pode estragar uma coisa que não tem mais conserto, tem que pôr novo. Então depende do profissional. Tudo que é fechável é abrível. Você acha que falta uma regulamentação mais específica para a área de chaveiro? São Paulo fizeram há algum tempo um sindicato do chaveiro, só que não teve sucesso isso daí, sabe? A pessoa que montou esse sindicato, não conseguiu dar continuidade. Mas eu acho que não há necessidade de fazer um sindicato de chaveiro. O que devia ter era uma associação, um lugar onde se agregavam todos os chaveiros. A pessoa que quisesse ser chaveiro tinha que ter determinado tipo de conhecimento e se inscrever nisso daí. E ser fiscalizado para saber se não está fazendo coisa errada. Que a parte de segurança hoje é muito importante. O comandante Scosa Fave tá com o filho dele na Alemanha, né? E esses dias ele foi lá na loja e tava falando que o filho dele precisou de um chaveiro lá na Alemanha. Ele deixou a chave aqui no Brasil, viajou, chegou lá para abrir o apartamento, não tinha chave. E para você chamar o chaveiro lá na Alemanha, você não aciona o chaveiro diretamente. Você aciona a polícia já tem um cadastro de chaveiros da região, e aí a polícia faz todo um protocolo deles lá e entram em contato com o chaveiro para ele fazer a abertura do apartamento ou a abertura do que seja lá que for que precisar ser aberto. E isso daí leva um tempinho de uma meia hora até chamar o chaveiro, fazer todo o protocolo, tudo certinho. E o valor que é pago lá na Alemanha para abertura de uma porta, para um serviço a domicílios, gira em torno de 200 euros. Né? A profissão é muito mais valorizada lá, tem muito mais responsabilidade, o governo tem muito mais participação no processo. O governo toma conta da segurança do país. E para uma pessoa querer montar um chaveiro e ter sucesso, o que você indica? Primeiro tem que estudar. Tem que aprender com um profissional bom e montar um chaveiro. Fazer boa propaganda e ser honesto. Se não for honesto, não vai para frente. Não adianta, porque o camarada que é chaveiro, ele tem que ser íntegro. Ele não pode fazer serviço para bandido, não pode ser bandido, e senão ele dura muito pouco tempo.
e você acha que essas pessoas acabam queimando o filme da profissão. Por isso que a gente tem um pouco de... de cliente bons, entendeu? Que procuram a gente. É uma clientela selecionada, porque sabe quem é a gente. Para terminar o nosso vídeo aqui, você gostaria de falar alguma coisa? Dizer alguma coisa relacionada ao chaveiro, a nossa entrevista? Eu acredito que a nossa entrevista foi muito boa e nós vamos ter assim uma mudança muito importante na área de chaveiro. Se o indivíduo não estudar, não vai ser chaveiro. Não tem. Quem não tem conhecimento não pode resolver problema que tem tecnologia. Às vezes a gente faz as coisas dependendo de conhecimento. Se não tiver conhecimento, não vai fazer nada. A pessoa para e vai terminar os dias ali. É isso que eu penso da profissão de chaveiro. Agradecer a você. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, porque nunca ninguém fez isso. A primeira pessoa que está fazendo é você, e eu acho que vai ter um bom retorno isso daí. Espero que sim, espero que a gente consiga melhorar tudo relacionado à área da profissão e trazer mais coisas para as pessoas aí que sejam de valor. É importante a gente tentar trazer benefícios e ajudar a melhorar tudo no nosso país e na nossa área de chaveiro aí, né? Muito obrigado pela oportunidade. Fala pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha que logo mais tem mais conteúdo de chaveiro para vocês. Forte abraço e fui!